Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor Luiz. Vem para cá, nos ajude a esclarecer mais um pouco. Tudo bem? Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado pelo convite. É uma honra vir aqui representar o Conselho de Medicina nessa parte. Nessa nova resolução, né? Então, desde 2011 não eram atualizadas novas regras, né? Isso, então, o que os médicos podem esperar a partir de agora? Tá certo. Então, em 2011 haviam sido publicadas as últimas orientações, né? Porém, naquela época, as redes sociais, a divulgação era bem diferente, né? Então, hoje a gente tem maior facilidade, mais recursos para a divulgação, né, do profissional, né? A sociedade mudou. Então, foi necessário, então, o Conselho atualizar as normas para que permitisse que os médicos façam as suas divulgações dentro de caráter ético, né, e respeitoso à população, e a população tem acesso aos dados importantes, se protegendo também de outros profissionais não médicos, não especialistas. Antes não poderia divulgar os equipamentos, o médico não podia aparecer muito, né? Então, com essa nova resolução, agora muda tudo o cenário, né? Várias coisas foram modificadas, né? Então, por exemplo, quanto à imagem do profissional. Antes era desaconselhado, então, o profissional aparecer fazendo uma divulgação, né, do seu próprio atendimento, né? Então, hoje você pode fazer a divulgação, aparecer fisicamente ou mostrar o seu ambiente de trabalho, né, desde que sem usar termos sensacionalistas, sem usar expressões que sugiram uma capacidade privilegiada, então, e sem modificar o ambiente digitalmente. Então, por exemplo, você pode mostrar o seu ambiente de trabalho para que o cliente saiba aonde que ele vai estar sendo atendido. Tal como quando a gente vai comprar um sanduíche. Então não pode comprar um sanduíche baseado numa foto que não represente no Instagram, por exemplo, aquele sanduíche real que vai ser vendido, né? Senão vai gerar uma decepção. Então você, pelas normas, pode postar, né, o seu ambiente de trabalho, os seus equipamentos. Você pode, mas tem que ser exatamente aquilo que vai estar presente quando o cliente chegar, tá? Outra coisa que é muito importante, sempre que você for divulgar um equipamento, né, você não divulgar a marca. Esse equipamento tem que obrigatoriamente estar registrado e liberado pela Anvisa para poder ser utilizado. Foi liberado o uso no país, tá certo? Então, há respaldo científico da eficácia daquele equipamento, tá certo? E esse equipamento vai estar sendo divulgado, então sem publicidade da marca. Então, por exemplo, vamos dizer, tem aqui no meu consultório que eu faço alguns procedimentos, tem aqui um equipamento de desfibrilação. Estou dando um exemplo apenas, só ilustrativo. Esse equipamento garante a segurança em caso de uma intercorrência. Eu posso usar o desfibrilador aqui para auxiliar numa intercorrência crítica que o paciente vivencie. Estou dando um exemplo fictício. Mas eu não posso falar, esse equipamento aqui da marca XYZ é o melhor que tem no mercado e tal. Não, isso não é adequado, isso é desaconselhado e é contra as normas. Existe a publicidade, pode ser feita, mas dentro dessa publicidade existem pequenas regras, né? Que o médico deve estar atento para não correr o risco de cometer um erro, né? Um ponto muito interessante que protege inclusive a sociedade de outros profissionais não médicos que muitas vezes tentam persuadir o cliente a fazer algo com eles, tendo a impressão de que eles são médicos e especialistas, né? Um dos pontos importantes que protege o médico e protege a sociedade, que é um dos papéis do CRM, toda a publicidade médica tem que estar acompanhada do CRM, do profissional. Então, primeiro passo, o médico tem que escrever na publicidade médico, em letras em caixa alta, tá? Tem que estar escrito lá, médico, CRM, tal. Então, vamos dizer, o nome do médico embaixo,
médico, CRM e tal, e documenta que ele é médico e tal, é o registro dele. Que é muito importante, porque isso auxilia as pessoas para fazer realmente com alguém qualificado, né, doutor? Exatamente, assim o cliente sabe que ele efetivamente é médico e tem o dado para até se proteger, né? E agora também tem o RQE, não é isso? Perfeito. Que é super importante. Exatamente, o RQE é o Registro de Qualificação de Especialista. Então, um profissional médico que seja especialista em determinada área, então, vamos dizer, eu sou intensivista, né? Eu, Bernardino, sou intensivista. Então, eu fiz residência médica de clínica médica, depois eu fiz residência de terapia intensiva, depois eu fiz o título de especialista em medicina intensiva. Com isso, com essa documentação, eu levo para o CRM e registro junto ao CRM essa documentação, eles vão verificar se aquilo é real e gerar uma numeração que, ó, realmente, o Dr. Bernardino, ele é prova intensivista. Tudo isso que, né? Exatamente, ele é intensivista. Sim. Então, a partir daí, eu posso, na minha publicidade, botar Dr. Bernardino, médico, CRM 5291, RQE, intensivista. Daí eu boto ali a minha especialidade, intensivista, RQE tal. Entendeu? Então você documenta que você é especialista. Profissionais não especialistas. Não, aí entra nas normas também. Não podem usar uma denominação de especialista. Oh, sou especialista em atendimento cardiovascular, né? Querendo induzir o cliente à impressão de que ele é cardiologista. Sim. Você entendeu? Mesmo que ele seja médico. Muito hoje com as redes sociais, por isso que a gente tem que estar sempre atento, porque hoje com o celular na palma da mão, a informação na palma da mão, muitas pessoas querem às vezes se promover, sendo que não tem essa habilidade. Então por isso que você tem que ficar atento antes de contratar um serviço, antes de procurar um médico para saber se realmente ele está habilitado a fazer aquilo que ele está dizendo, né? Então essas novas regras é muito importante para você também ficar atento. E é muito importante todas essas modificações, não é isso, doutor? Exatamente. E não apenas o profissional que é especialista deve seguir essas normas, como aquele não especialista, que não tem RQE, que não tem essa documentação toda comprobatória da sua especialidade, ele também tem orientações. Então, ele pode ser médico, ok, ele bota lá médico, CRM e tal, mas vamos dizer que ele fez uma pós-graduação ou fez um mestrado em cardiologia. Ele não é especialista em cardiologia, ele tem um mestrado em cardiologia. Então ele pode colocar que ele tem mestrado em cardiologia? Pode, ele pode botar lá, médico, CRM e tal, mestre em cardiologia, mas em seguida, como ele não tem RQE, ele não tem especialidade, ele deve colocar não especialista, entendeu? Agora, um profissional que não tenha pós-graduação, ou não tenha mestrado, ou não tenha doutorado, nem assim pode colocar. Ele não pode botar, faça atendimento de doenças respiratórias, né? Atendimento em doenças respiratórias, sugerindo que ele é pneumologista. Você entendeu? Ele não pode botar, mesmo que ele bote não especialista embaixo, não pode. Ele pode botar o quê? Médico, CRM e tal, sem qualificação adicional. Para você que ligou a televisão agora, eu estou recebendo aqui o Dr. Luiz Bernardino, que é conselheiro do CRM. Nós estamos falando sobre que o CFM modernizou a resolução da publicidade médica. Então, um assunto aí que está hoje, todo mundo se falando nesse assunto, é importante a gente estar por dentro, não é isso, doutor? Sobre as novas resoluções. O que mais você tem para nos dizer? Um ponto interessante que a gente vê muito nas redes sociais e na divulgação, seja em postagens em Instagram, ou Facebook, ou mesmo no WhatsApp, é o antes e depois. Sim, né? Tem muito então, isso, né? Tem muito. Como quero antes, como quero depois e tal. E as normas contemplam isso também. Então a ideia é exatamente a gente evitar aquela impressão de que sempre o resultado é aquele. Né? Porque pode ser que não seja aquele, pode ser que não dê certo, né? Perfeito. Então, como que o médico deve se portar, já que ele quer demonstrar
aquela possibilidade de tratamento e, às vezes, até educar o seu cliente, a clientela, né, a sociedade, sobre o que aquele tratamento pode trazer de benefícios. Ele deve seguir como se fosse uma bula, digamos assim, Dizer né? também o que pode causar, né? Os Exatamente. efeitos Então, ao colaterais. invés de ser assim, ó, por exemplo, uma foto do antes e uma foto do depois numa postagem única, isso é proibido. Não pode, né? Então, uma postagem única, antes e depois, Mas muito comum. se o médico quiser colocar o antes e o depois a foto e querer escrever, botar na legenda, Não pode. não pode? Não pode dessa forma. E esse modelo de postagem, atualmente, não é respaldado pelo CRM. Mas a gente vê muito isso, né, no É, Instagram, exatamente. pessoas fazendo Até hoje não procedimentos. existem as normas. Olha a Sim. importância das normas, né? Ah, tá. Essas normas são válidas a partir deste mês, Certo. né? Após 3 anos aí de preparo, né? Elas foram publicadas no final do ano passado e tinham tempo para que os médicos pudessem estudar e aplicá-lo. Então, a E- partir desse mês está válido. E estava desatualizada desde 2011, né? Desde 2011. Então, ou seja, desde 2011 estava desatualizada, agora em 2024, né, veio a atualização. Olha quanto a gente já evoluiu aí nesses anos, né? Veio Instagram, veio outras plataformas, e a gente tem que se adequar aí à nova Como que seria tendência. um ponto interessante, só para não gerar duplo entendimento, né? Como que seria essa publicação do antes e depois? Então, Sim. é possível? É possível fazer, mas tem que seguir uma sequência. Então, o profissional, ao publicar um antes e depois, ele deve colocar, vou dar um exemplo assim, por exemplo, de acne. Né? Um dermatologista que faça tratamento de acne. Então, ele poderia fazer uma sequência de postagens, assim, tipo um carrossel, em que na primeira postagem, na primeira imagem, ele colocasse uma definição sobre acne. Ó, acne é tal alteração, pá. Depois ele coloca numa postagem seguinte uma imagem ilustrativa de acne de um paciente, sem identificá-lo. Esse é um outro ponto importante que está na norma. Não pode identificar o paciente. Mesmo se o paciente quiser, não Então, pode? numa postagem de orientação, não. Não pode. Porque você está dando uma orientação, não, entendeu? Não fazendo um comercial. Exatamente. Então, mostra lá uma imagem de acne. Ok. Aí, e olha, esse tipo de cenário é possível ser tratado assim. Um resultado possível, daí você mostra outra imagem do resultado, do depois. E na imagem seguinte, então imagine um carrossel ali no Instagram com 4, 5, 6 imagens que a gente está rodando. Na imagem seguinte, você colocaria o quê? Olha, mas nem todos os pacientes vão evoluir dessa forma. E você colocaria as possibilidades de complicações, os efeitos colaterais, né? Ou seja, como se fosse uma bula, orientando o paciente. Então, a postagem do antes e depois é permitida dentro deste cenário. A senhora colocou um ponto importante. O paciente autorizando, posso fazer a divulgação do paciente, fazer uma postagem do paciente? Veja só, você pode repostar uma imagem que um paciente tenha te elogiado ou tenha falado alguma coisa, mas deve adequá-la às normas. Se um paciente fez uma postagem te elogiando e você vai repostar, então naquela repostagem, na repostagem que você está colocando, você deve seguir as normas. Opa, agora eu estou fazendo uma propaganda minha, então eu tenho que botar o meu CRM. Mesmo sendo uma repostagem, né? Pegando a publicidade de uma pessoa, vou repostar, quando eu vou divulgar na minha plataforma, eu tenho que colocar dentro das regras. Porque eu estou divulgando na minha plataforma. Né? Então, por exemplo, o profissional tem uma rede social. Ele precisa colocar esses termos, essa descrição em todas as postagens? Não necessariamente. Né? Ele pode ter lá na biografia do perfil, lá descrito, médico, CRM tal, especialista em tal área, RQE tal. E aí as postagens dele subsequentes sem essa descrição, porque estão atreladas àquele perfil. Mas se essas imagens forem passíveis de repostagem, se alguém puder pegar essa imagem que for repostada, mesmo do perfil dele,
tem que ter a descrição. Muito Entendeu? bem. Eu acho que foi bem esclarecedor, né? E como é que faz para o médico pegar mais informações sobre essa nova resolução? Seja no site do CFM ou do Sim, tem CRM, lá tudo ele vai explicado. encontrar um PDF com o manual da publicidade inútil. Pronto, então você que é médico aí já se encaixa aí na nova resolução, já pode fazer sua publicidade. Eu acho que estava na hora, não é verdade? Sim. Pois é, eu conversei hoje com o Dr. Luiz Bernardino, que é conselheiro do CRM, esclareceu muito aqui pra gente esse assunto. Quero lhe agradecer por sua presença aqui no nosso programa. Tá, ok, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É importante, seguindo as normas, eu declarar que eu não tenho conflito de interesses, né? Sempre que um profissional médico estiver em um ambiente de divulgação de meio de massa, né? Televisão, rádio, é importante ele manifestar os conflitos de interesses deles com relação àquele assunto que está sendo divulgado. Então, aproveito o momento para esclarecer também mais uma das normas. Então, por exemplo, eu não tenho conflitos de interesse quanto a esclarecimento dessas normas, entendeu? Venho como conselheiro apresentar as normas para instrução da sociedade. Esqueci só de fazer uma pergunta. Sim. E se o médico não fizer o que é para fazer, o certinho, o que pode acontecer com ele? Implica em quê? Ele é passível de seguir as penalidades do CRM, né? Então, o CRM, seja através de uma denúncia pública, né? Alguém pode denunciar que aquele profissional não está seguindo. Ou seja, por observação do próprio CRM, né? O CRM pode identificar essa anormalidade, ele vai receber uma notificação, ser convidado a ir no CRM e corrigir aquele ato errado, né? E a depender do erro, ser passível a penalidades de acordo com o Código de Ética Médica. Pronto. Muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde.